Você vai ver Cristo levantar as suas mãos para curar. Você vai ver Cristo abrir a sua boca para proclamar o Evangelho. Você vai ver Cristo deixando legados, deixando exemplos. Mas é no capítulo 16, o versículo 13, que Cristo vai fazer algo aqui que vai chamar a nossa atenção. E o que Cristo vai fazer é perguntar. E me chamou a minha atenção porque em todo o campo do Novo Testamento você vai ver sempre Jesus responder perguntas. Era raro ele perguntar, e quando mesmo perguntava, ele tinha sempre uma resposta. E o mesmo sempre queria ouvir a opinião ou dos seus discípulos ou também dos seus seguidores. É no capítulo de número 16, o versículo 13, que Jesus vai chamar os seus discípulos em particular, a saber, os 12. E Jesus vai fazer uma pergunta. Diga para o seu irmão: uma pergunta Jesus fez. Misericórdia, diga: uma pergunta. Diga: Jesus fez aos discípulos. E que pergunta foi esta, pregador? Uma pergunta simples. Entra na história comigo e começa a imaginar. Jesus chama os seus discípulos e faz uma pergunta: meus discípulos, o que vocês escutam falar de mim aí fora? A Bíblia diz que os discípulos agora começam a responder a pergunta do mestre. Imagina comigo André respondendo: Senhor, o que eu ouvi uma vez falar do Senhor aí fora é que o Senhor é um João Batista. Imagina Filipe tomando a palavra e dizendo: Senhor, o que eu ouvi falar aí fora foi que o Senhor é um Jeremias. Imagina agora Tiago tomando a palavra e dizendo: Senhor, o que eu ouvi aí fora é que o Senhor é um Elias, ou algum dos profetas. Aí Jesus escuta a resposta dos seus discípulos e vai fazer agora, minha pastora, a segunda pergunta. Presta atenção. Primeiro ele faz uma pergunta, os discípulos respondem. Depois ele faz outra pergunta: e vós, o que diz que eu sou? Entra na história comigo e começa a imaginar agora o silêncio. Nenhum discípulo, meu pastor Ismael, se ousa em falar. Leia o texto e você vai perceber que todos ficaram calados. E aqui eu já quero aplicar algo interessante, porque é muito fácil falar pelos outros, mas é difícil falar por nós mesmos. Eu vou repetir isso aqui. É fácil falarmos pelos outros, mas é muito difícil falarmos por nós mesmos. É como se Cristo colocasse os discípulos na parede. Eu não quero saber agora o que o povo pensa. O que eu quero saber é o que vocês pensam ao meu respeito. Ouve-se o silêncio. A Bíblia diz que Pedro abre a boca, não por vontade própria, mas o Espírito Santo lhe concede a palavra, e ele rompe o silêncio dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Oh, aleluia! É notório Cristo olhar para ele, olhar para os discípulos e dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque na verdade não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E em verdade eu, Cristo, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela.
Por gentileza, para nós entrar na mensagem, aperta a mão do vizinho que está do seu lado. Se possível for, você vai sacudir ele. Diga: não durma agora, já vai acabar já o evento. Diga: mas desperta para ouvir isso. Diga: a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu não entendi, pregador. O tempo se passou, mais de 3.000 anos se passaram, e o que tentaram fazer para excluir a Bíblia, para apagar as igrejas, foi crente que foi para a arena, aleluia, mas o tempo passou e a palavra do Eterno ainda está viva e a igreja não morreu. Olha, diga para o vizinho: a igreja está viva. A igreja está viva. Diga: a igreja ainda está aqui na terra. A igreja ainda está na terra. Uia. Dois pontos interessantes chamou a minha atenção. Primeiro, aqui Cristo vai dar o nome de Pedro. Mas antes de Pedro, Cristo vai o chamar de Simão Barjonas. A palavra Simão no latim significa aquele que é agitado. Em algumas versões significa cana que é agitada pelo vento. Preste atenção. Bar em hebraico quer dizer filho. Jesus estava dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, o mesmo que é filho de Jonas. Cristo vai mudar o nome de Pedro dentro deste contexto. Simão significa aquele que é agitado, e Cristo vai mudar o nome dele para Pedro. E o que significa Pedro, pregador, no grego quer dizer Petros, que vem de fragmento de rocha, ou aquele que é extraído da rocha, ou pequena pedra. Olha para o vizinho e diga para ele: Pedro significa pedra pequena. Misericórdia, você vai entender. Diga: Cristo disse que Pedro era pedra pequena. Cristo disse que Pedro era pedra pequena. Tu és Petros. Oh, glória! Maravilha! Tu és pedra pequena. Aleluia! Não, prega comigo e diga assim: ele mudou o nome de Pedro. Ele mudou o nome de Pedro. Diga: ele estava dizendo: a partir de hoje não é mais Simão. A partir de hoje não é mais Simão. Diga: agora vai ser Pedro. Agora é Pedro. Porque Cristo entendia que todo ser humano é ser mutável. E o que é um ser mutável, pregador? É aquele que muda de opinião conforme as informações que recebe. Eu não entendi, eu vou citar um exemplo. Imagina agora uma pessoa falando bem da pastora Antônia. Meu Deus! Imagina agora outra pessoa falando bem. Meu Deus! Imagina agora outra pessoa falando bem, mas uma só fala mal. Automático você mudar a sua opinião. É do ser humano. A ciência prova isso. Mas quando a pessoa entra no evangelho, não tem ciência coisa nenhuma. Por quê? Aleluia. Porque a nossa mente tem que ser sim, sim ou não, não. Cristo estava dizendo: eu não quero pessoas que mudam de opinião conforme as informações que recebe. Eu não quero um crente que é levado por qualquer vento de fofoca ou por qualquer vento de contenda. Eu chamo o crente para ser pedra que é extraída de mim. Meu Deus! Alabaxária! Você não entendeu? Pega na mão desse vizinho e diga para ele: a partir de hoje você não vai ser mais levado por vento de contenda, nem por vento de fofoca. Cristo está te chamando para ser um crente alicerçado nele. Oh, glória! Esse Deus é lindo! O nome é mudado. Cristo está dizendo: a partir de hoje tu és pedra, tu és Pedro. Só que havia-se um processo em Pedro, porque em vez de Cristo, olha só, Cristo disse: tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a igreja. Aí tem muitos que dizem que a igreja foi edificada em Pedro, e não é uma verdade. Esta expressão está dizendo aqui, ó, Cristo estava apontando para ele: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nada mais que entender de pedra quem é chamado também de pedra. Meu Deus! Eu vou te explicar isso aqui. Cristo é tido na Bíblia como uma pedra angular.
vai gostar. Ele é tido na Bíblia como uma pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. E para que serve uma pedra angular? Hoje em dia, você usa uma coluna de uma construção para segurar a casa. Naquela época, a pedra angular também servia para isso, porque toda a estrutura tinha que estar alicerçada nela. Oh, glória a Deus. Cristo é a pedra. Quando ele aponta para Pedro, tu és pedra tirada de mim. Havia-se um propósito na vida de Pedro, e Pedro tinha que passar pelo processo da pedra polida. Eu não entendi, pregador. Olha para o vizinho que está do seu lado, dá um sorriso sem graça para ele. Aleluia. Pode dar um sorriso sem graça, aponta o dedo e diga assim, ó: Cristo apontou o dedo para ti hoje. Misericórdia, prega comigo e diga: Cristo apontou o dedão para você hoje, e está dizendo que da forma que está não vai ficar. O dedo de Cristo está apontado para você hoje. Ele está dizendo: não é mais cana agitada pelo vento. Aleluia! Diga: é Pedro. É Pedro! Diga: é pedra extraída da verdadeira rocha verdadeira. Eita glória! Em 1 Samuel capítulo de número 17, em tipologia de Cristo, Davi vai descer o ribeiro. Preste atenção nisso aqui. E quando Davi desce ao ribeiro, ele desce com um cajado na mão, com um alforje e com a funda. Quando ele desce para o ribeiro, ele vai olhar o ribeiro. Como assim, pregador? O que é um ribeiro? Diga: águas correntes. Águas correntes. Diga: não é água parada. Não é água Diga: parada. é água que corre. Água que corre. Ribeiro significa novidade. Novidade. Porque nunca vai passar a mesma água. Sempre vai se renovando. Eita glória! Quando Davi desce para o ribeiro, ele vai procurar as pedras. E observe no contexto aqui uma tipologia de Cristo. Davi vai se abaixar para pegar 5 seixos. E o que é um seixo, pregador? Pedra polida. Diga: pedra polida. Pedra polida. 4 vai para o alforje. E 1 ele vai usar em uma missão específica para derrubar Golias. Aqui foi falado sobre isso. Oh glória! As pedras eram polidas, prontas para ser usadas. Mas por que Davi está agora procurando as pedras? Sendo que no ribeiro havia vários tipos de pedras. Havia as pedras pontiagudas, pedras que eram redondas, pedras que eram quadradas. Só que o próprio Eterno estava procurando uma pedra que estava polida. Aleluia! Preste atenção nisso aqui. Ele pega 5 pedras polidas, prontas para ser usadas. A pedra polida passa por um processo para se tornar uma pedra polida. Nem toda pedra polida nasce pedra polida. Você não entendeu? Nem toda pedra polida ela nasce polida. Ela passa pelo processo da lapidação. E que processo da lapidação é esta, pregador? A água do ribeiro que faz o trabalho. A água do ribeiro bate na pedra e vai dando a forma. E segundo os historiadores, era de costume quando os pastores iam buscar os pastos verdejantes para localizar as suas ovelhas, as ovelhas atravessavam os ribeiros e as patas dela batiam na pedra. Olha aí, oh glória! E com o bater da pata na pedra, a pedra vai ganhando a forma. Oh glória! Que mistério! Segurou? Pega essa. Oh glória a Jesus. Diga para o seu vizinho: segura o processo da lapidação. Segura o processo da lapidação. Diga: porque não é de qualquer forma. Não é de qualquer Diga: forma. não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Forte Deus! Evangelho não é cair de paraquedas. Evangelho é estrutura e raiz. Processo da pedra polida. O dedo é apontado para Pedro, Carlos. Quem era Pedro? Ah, pregador, um dos 12 discípulos. Pedro era pescador.
Mas vamos estudar sobre a personalidade de Pedro. Entre os 12, Pedro era o discípulo mais difícil de lidar. Se for puxar o contexto histórico para apontar para Pedro, você vai ver que o tempo todo ele andou com Cristo, mas uma espada estava na sua baía. É assim mesmo. Se você for puxar o histórico de Pedro, dentro deste mesmo capítulo 16, o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, é o Pedro que se opõe. Cristo olha para ele e diz: para trás dele, Satanás. Se você for puxar o histórico de Pedro, você vai ver Pedro olhando para Jesus e dizendo: eu te amo, Jesus. É verdade. Eu te amo, Jesus. Cristo disse: você me ama? Tu me ama, Pedro? Antes que o galo cante por 3 vezes, você me nega. Se eu puxar a história de Pedro, você vai ver que Pedro negou Jesus. Verdade. Se eu puxar a história de Pedro, você vai ver que quando Cristo foi ao madeiro, Pedro voltou de novo a fazer as mesmas obras. Voltou a pescar. Aleluia. Só que havia um dedo gigante apontado para ele. Glória a Deus. Processo da lapidação. Ô, glória! A água do ribeiro estava trabalhando em Pedro. Aleluia! Não, você não entendeu. Eu não vim aqui como um crente acusador. Agora você vai apontar o dedo para o seu irmão e vai dizer para ele assim: ó, cuidado com o que você fala. Diga: não estamos aqui como juiz para julgar ninguém. Existem pessoas que estão no processo da lapidação. Pessoas, aleluia, que você não vai entender o que ela está passando, mas Cristo está dizendo: está na minha olaria. Eu estou trabalhando. Eu estou dando forma. Ravachando a camaceira na raiz. Ô, glória! Processo da lapidação, Pedro está passando por ele. É Pedro questionando e Cristo dizendo: quieta, Pedro. Você lembra da lavação dos pés? Cristo vem lavando os pés de todos os discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz: não. Lavar os meus pés, Senhor? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Uma virtude que a pedra polida tinha, sabe o que era? O reconhecimento. E que reconhecimento é esse? De que é frágil. Que reconhecimento é esse? De que é pecador. De que é miserável. Caravaxere, anda cai. Que quando peca, não tenta esconder os seus pecados. Que quando falha, não tenta colocar, aleluia, uma cortina diante da sua falha, escondendo da sociedade, sabendo que não esconde de Deus. A verdadeira pedra polida sabia que ele é sujeito a pecar, aleluia, mas dizia: Senhor, não lava só os meus pés não, lava o meu corpo inteiro, porque eu preciso ser limpo. Olha para o vizinho e diga para ele: processo da lapidação. Diga: machuca. Diga: dói. Diga-se: mas tem que passar pelo processo. Porque para se tornar uma pedra polida, para ser usada por Deus, aleluia, todas as coisas que são pontiagudas na sua vida, a água do ribeiro vai começar a tirar. Ai, ó, séria. Eu vim aqui pregar para crente. Vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite, Cristo vai começar a tirar coisas que está atrapalhando, aleluia, a caminhada. Eu creio. Senhor, mas eu vim para uma festividade que o tema é ser cheio. Não tem como ser cheio se existe uma tampa de todo tamanho nesse vaso. Meu Deus! Porque para ser cheio tem que tirar a tampa. É, não
Lavacharia séria. Leondeia séria. Glória. Processo da pedra polida. Davi pega a pedra, diz: essa está perfeita para ser usada. É esta aqui que eu vou usar para um propósito nesta terra. Olha para o vizinho e diga assim: antes diga que você nascesse, diga: Deus já te viu no ventre da tua mãe e já disse: é um profeta, é meu, ninguém toca, ninguém tira. Oh, glória! Eu não entendi, pregador, mas tem pessoas que não conseguem se firmar. É um dia lá, um dia cá. Não mexa nela, deixa Jesus trabalhar nesta pedra. Meu Deus, é Jesus! Candará. Eu vou lhe apontar para um discípulo que foi amigo de Jesus e está no ranking daquele que tinha intimidade. Era Pedro, Tiago e João. As revelações mais profundas foram passadas para eles. Quem era Pedro? Personalidade difícil, mas o coração aquebrantado. Aleluia! É forte esse mistério. Oh, glória! Quem era Pedro? Aquele que questionava de tudo, mas sabia reconhecer a sua falha. Pedra polida. Aí João já dizia: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Eu vou repetir isso aqui: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi vocês. Aleluia. Diga para o seu vizinho: você sabe por que o diabo tem raiva de você? Você sabe por que o inferno fez isso aqui para você não chegar aqui esta noite? Oh, glória a Deus. Você sabe por quê? Porque ele sabe que você é uma bomba, aleluia, na mão de Deus. Você sabe por que essa perseguição toda é calúnia, difamação, é fofoca, é contenda? Aleluia, não liga para isso. É Cristo que apontou o dedo para você e o diabo está furioso. Oh, glória! Oh, glória! Existe uma geração que aponta para Pedro, que nada. Entre os discípulos, Pedro foi aquele que negou. E você sabe o que é negar? Entre os discípulos, Pedro foi aquele que, em vez de ficar esperando na casa, ele voltou a pescar de novo. Só que uma certa feita ele volta para casa. No terceiro dia, o Machia vai ressuscitar. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa quem ele vai falar é Maria Madalena. Quando ele fala com ela, ele diz assim: ó, vá lá e diga a Pedro que eu ressuscitei. Segura assim por embaixo e a outra aqui. A outra aqui do lado. Tira a mão, tira a mão. Ô Pedrão, eu falei: Jesus, porque o Senhor me levou para uma linha dessa? O Senhor falou: você vai falar o que eu estou lhe mandando, que tem pessoas que estão precisando ouvir isso. Estão no processo da lapidação. Estou trabalhando nesta pedra. É Deus que está dando o formato para esta pedra. Aleluia! Ah, mas eu sou miserável, mas eu sou pecador. E daí? É confessando e deixando que alcança a misericórdia.
E quando a misericórdia alcança o tal, aleluia, não há inferno que prevaleça contra ele. Mas Pedro negou, mas Pedro fez e aconteceu. E daí? E daí? Imagina após a sessão de Jesus, para nós encerrar. Os discípulos vão se reunir, imagina eles conversando sobre os feitos. Você lembra daquele dia? Que ele cuspiu na terra, fez um lodo, untou os olhos do cego e disse: lava no tanque de Siloé. Imagina o outro tomando a palavra: pai, você viu naquele dia no monte da transfiguração? Ah, vocês não viram, só estava eu, Pedro e João. Imagina os discípulos apontando para Pedro e dizendo assim: você foi o único que negou Machia. Imagina Pedro olhando para as palavras e para os discípulos dizendo: eu neguei, mas reconheci. Mas eu fui o único que caminhei sobre as águas. Eita glórias! Oh, glória! Pedro foi o único que conseguiu fazer o que Cristo fez. Eu não entendi, pregador, isso é heresia, não. O vento está soprando, a tempestade está comendo no centro, ninguém teve coragem de ir. Aí Pedro disse assim: se é o Senhor, manda que eu vou. Se é o Senhor, me manda que eu vou. Venha! O doido, desculpa a minha expressão, aquele que não tinha equilíbrio nenhum emocional, o Pedrão, conseguiu fazer o que Cristo fez. Ah, mas ele afundou e daí? Mas andou. Eu não entendi. Ah, mas ele afundou e Cristo disse: pô, café e daí? Mas ele andou. Porque tem pessoas que só apontam quando não dá certo. Aleluia. Em vez de tentar, fica parado. Pelo menos Pedro tenta. Oh, séria. Pega na mão do vizinho. Tem pessoas que estão chorando. Aleluia. Pega na mão dele e diga assim: está na hora de você acordar e despertar. Diga assim: é na caminhada mesmo. Às vezes o deslize vai acontecer. Elias, o melhor profeta do Velho Testamento abaixo de Cristo, chegou em um pé de zimbro e disse: eu quero morrer, eu não aguento mais. Aleluia! A nossa geração tem que parar com a hipocrisia. Não existe super crente, não existe mulher maravilha e nem super homem no Evangelho. Todos nós necessitamos, aleluia, precisamos, aleluia, da graça de Deus para sobreviver. Meu Deus do céu! Porque a graça não é a permissão para cometermos pecado, mas é a força necessária para a gente vencer o mesmo. Ah, pregador, se você soubesse o que eu estou passando. Eu não sei, nem tenho interesse de saber. Mas Deus está lhe dizendo: você está passando pelo processo da lapidação. E o processo da lapidação às vezes é único. É o momento que você vai olhar para o seu quarto, para a sua casa, vai procurar uma pessoa para desabafar e não vai achar. Processo da lapidação dói. Eu falo isso usando a própria Bíblia como respaldo. Os melhores amigos de Jó, que conheciam a palavra, conheciam da Torá, conheciam a vida de Jó, eles não conseguiram raciocinar e nem entender o que estava acontecendo com ele. Ele faz, olhou para Jó de cima para baixo, de baixo para cima, viu que Jó perdeu tudo, olhou para ele e disse assim: isso aí é pecado. Olha aí.
Era como se ele estivesse dizendo: eu não consigo raciocinar o que está acontecendo com você. Só que era o processo da lapidação entre Deus e Jó. Porque o processo da lapidação é assim. Às vezes a pedra está esquecida dentro do ribeiro. Aí o tempo vai passando e as águas vão passando por cima dela. Os animais que atravessam de um pasto para o outro vai pisando em cima da pedra. Mas vai chegar uma hora que Cristo vai descer no ribeiro. Fica de pé, por favor, e pega na mão desse crente e diga para ele: vai chegar a hora que Cristo vai descer no ribeiro. Tem crente que não entendeu. Vai chegar a hora que o meu Deus vai descer no ribeiro e o tempo de exaltação vai chegar. Aleluia! Hoje pode ter pessoas que estão apontando para você e estão dizendo: é pecado. Hoje pode ter pessoas que estão apontando para você e estão dizendo: rapaz, eu não consigo compreender o que está acontecendo. Mas vai chegar um dia que esta noite vai virar. Aleluia, aleluia. O sol vai raiar sobre a tua vida e as pessoas vão ter que dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aleluia. Seja a boca profética hoje. Aponte para o seu irmão e diga: foi Deus. Diga: o inferno vai ter que reconhecer que foi Deus na tua vida. Essa noite, minha pastora, eu vim pregar para vencedores e vencedoras. Meu nobre Carlinho, está na hora de parar de abaixar a cabeça e lidar como um coitado. Tem que erguer ela, porque você é vencedor. Não, eu vou pedir para você me ajudar agora a pregar. Seja profeta. Você lembra de Ezequiel? Deus levou ele em visão no vale. Jesus! E o vale estava cheio de ossos sequíssimos. A condição não era favorável. Quando Ezequiel olha o vale, o Senhor disse assim: pode Ezequiel reviver? Conhecimento de causa, ele vai olhar, dizendo: rapaz, primeiro, está sequíssimo. Senhor, ele entrega na mão de Deus, tu sabes. Aí Deus falou: é, sei mesmo. O negócio não está favorável. Agora eu tenho um negócio. O impossível aqui eu vou fazer, mas profetizar. Eu não entendi.